Olá, hoteleiros, olá, reserveiros, bem-vindos de volta ao Reserveiros de Plantão. Hoje eu vou dar dicas valiosas para vocês de como organizar o departamento de reservas. Então, como você se organiza para trabalhar em reservas? Como você organiza o seu ambiente de reserveiro? Eu sei que muitas vezes o departamento não é em um local fechado, ele é compartilhado com o departamento de vendas, ou ele fica no back-office da recepção, mas eu vou dar algumas dicas de como você se organiza, mesmo tendo bastante espaço ou pouco espaço, porque o importante é você ter as informações naquele momento que você precisa para sempre prestar o melhor atendimento para o seu cliente. Quando nós pensamos no ambiente de trabalho, nós temos que levar em consideração os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Nesse caso, são os itens que tornam o ambiente minimamente saudável para o seu funcionário trabalhar. Nesse caso, nós sabemos que nos hotéis há equipes que trabalham em pé e outras que trabalham sentadas. Então, o que você pode proporcionar a elas para que esse ambiente seja adequado para trabalhar? No caso das equipes que trabalham sentadas, uma cadeira bem confortável, bem conservada, é um item com certeza primordial para que eles se sintam bem melhores ao final do dia. Isso também implica com que eles tenham uma postura muito melhor. O que ajuda também na postura do seu funcionário que trabalha sentado é esse descanso para pés, que ajuda no alinhamento da coluna. Os itens dessas duas fotos são iguais, são apoios para punho. O da esquerda serve para você colocar nos notebooks e o da direita nos teclados convencionais. Isso também auxilia numa melhor digitação e com certeza vai ajudar o funcionário a desempenhar uma melhor função durante o dia. Esse item também pode ser acoplado ao mousepad, porque são vários cliques durante o dia e eles têm que estar, claro, bem confortáveis. Esse item, o fone, ele é totalmente indispensável. Por quê? Porque além do funcionário ter uma maior agilidade enquanto ele está de fone, ele pode desempenhar outras funções, é também uma forma de você manter a atenção e diminuir o ruído durante aquela ligação. A gente sabe que às vezes na recepção não é possível utilizar, mas na medida do possível, sim, utilizem, até porque ele abafa um pouco o som e faz com que o seu funcionário escute melhor a ligação e que o cliente também escute melhor o seu funcionário. E dentro do seu horário de trabalho, é importante também você ter algumas pausas. Então, você precisa levantar, você precisa circular, é bom você fazer sempre um alongamento, tanto durante o seu horário de trabalho, quanto, lógico, quando você começa e também quando você termina. Sempre lembrando de beber água durante o dia, principalmente porque você fala bastante, você precisa se hidratar. E lembrando sempre de ir ao banheiro. Então, toda vez que você tiver vontade de ir no banheiro, você precisa ir, gente, é verdade. Parece bobo, mas às vezes a gente tem tanta coisa para fazer que a gente até esquece. Mas enfim, é bem importante. Precisamos mesmo nos cuidar nessa parte. Entrando então agora na questão de organização do departamento, um dos itens primordiais para você começar a se organizar em reservas é ter um material de apoio para consulta rápida. O que é esse material? São todos os itens que você consegue deixar dispostos para você ter uma rapidez na sua consulta. Então, eu vou deixar aqui algumas dicas de itens que eu acho importantes você ter no departamento para melhor visualizar as informações que você tem ali para todos os funcionários. Então, esse quadro aí, por exemplo, o planejamento mensal, ele é super prático. Nele você consegue deixar todas as informações que vão acontecer naquele mês corrente. Então, eventos, grupos, datas em que a ocupação vai estar mais alta, feriados prolongados ou não, e todas as informações pertinentes que você achar importantes colocar nesse quadro. E ele é bem fácil de achar, ele vende em várias papelarias, mas aí se você me falar, eu não tenho nenhuma condição de investir nesse item agora. Não tem problema, tenho certeza que você tem aí um quadro de camurça, então você pode fazer também esse planejamento mensal, dispondo dessas informações nesse quadro. Um outro item também que eu gostava bastante e deixava sempre perto de mim na mesa é esse organizador de pastas, ou algo parecido com esse organizador.
que sempre tem, claro, as pendências, tem informações que você deixa ali mais próximas de você ou para você deixar na mesa à disposição de todos que estiverem próximos. Esse também é um item que eu considero indispensável. Quando eu trabalhava no departamento que a gente não podia, não tinha espaço, na verdade, para colocar esses itens pendurados, nós tínhamos cada um uma pasta parecida com essa daí, onde nós colocávamos plásticos e dentro dos plásticos nós colocávamos a informação de acordo com a nossa organização. Então, era uma pasta para cada agente de reservas e nela nós reuníamos todas as informações que nós achávamos pertinentes para ter essa consulta rápida ali na ligação. Gente, item indispensável para qualquer departamento em qualquer situação: papel e caneta. Claro, tem muitas pessoas que têm mais facilidade em fazer a anotação direto no computador. Eu não sou exatamente essa pessoa. Então, eu prefiro colocar um papel e uma caneta ali do meu lado para eu anotar o nome da pessoa, porque isso mostra que você está personalizando aquele atendimento. E, claro, visualmente, para você, de repente, colocar algum lembrete, anotar um número de telefone, é bem mais rápido que você tenha ali à mão papel e caneta. Então, depois de você reunir esses itens que se adequam ao ambiente que você está, o que você vai dispor? O que você vai colocar nesses locais? Então, vamos começar. Por exemplo, pelos horários dos serviços do hotel. A gente sabe que agora muita coisa vai mudar, algumas coisas vão deixar de existir para existirem outras. É importante que todo o departamento esteja atualizado dessas informações. Programas de fidelidade. Se você trabalha numa rede, se o seu hotel tem um programa de fidelidade específico, é interessante você deixar esses detalhes lá. Tarifário, sim, é importante deixar sempre um tarifário atualizado e impresso no departamento. Por quê? Sabemos que o sistema, porventura, por algum momento, pode não funcionar. Ou de repente você atende aquela ligação e o computador não está ligado. Então é importante que você tenha um tarifário, sim, disposto ali no seu quadro. Custos adicionais nas reservas. Então você tem, de repente, um período que esses custos vão mudar, ou você precisa falar por determinado horário, por determinado número de pessoas, que haverá esse custo nas reservas. É interessante também você deixar essa informação visualmente para você poder consultar. E metas do hotel e metas do departamento, claro, porque a gente sabe que o departamento de reservas está inserido nessas metas e você tem que deixar todos os funcionários inteirados de como está o andamento dessas metas durante o ano. E na rotina dos reserveiros? Quando você vai treinar aquela pessoa que chega no departamento, como que você vai organizar? Como que ela sabe o que o departamento faz? Para ela não ficar perdida, para você dar um norte do que acontece no hotel, do que você precisa realmente que aquela pessoa faça, você precisa, se você não adotou ainda, por favor, adote um checklist. Desde que eu iniciei a minha vida no departamento de reservas, na verdade, desde antes disso, como recepcionista, no departamento de atendimento, a gente tinha que realmente seguir um checklist. Então, tem sim tem que ter sim, na verdade, né, todas as informações de todas as tarefas que você faz no dia. De repente, aquela pessoa não está e você precisa realmente fazer aquelas tarefas, são tarefas diárias, são tarefas importantes, então você precisa desse guia. É muito importante. O que você põe nesses itens do checklist? Ocupação e quartos disponíveis. Essa informação, como eu falei para vocês, normalmente ela está em sistema. Claro, a recepção também tem essas informações já logo depois da auditoria. Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa guardá-las em algum lugar. Então, se a gente tem esse checklist, é uma informação que a gente precisa deixar guardado. Cobranças. Então, às vezes o departamento de reservas ele faz algumas cobranças ao longo do dia. Então, por exemplo, no shows, tarifas promocionais que você precisa cobrar com certa antecedência. Essas informações precisam também estar no checklist por fazer parte da rotina. De repente, você não tem um RM na sua unidade, quem faz a atualização de tarifas é o departamento de reservas. Então, você precisa também colocar esse item para o departamento de reservas fazer. Conciliação de reservas das OTAs, depois eu vou falar um pouco mais das OTAs, mas com certeza tem algumas conciliações de OTAs que você consegue fazer diariamente. Normalmente, a partir do dia do check-in, você já consegue fazer alguma modificação
Quanto mais cedo você fizer essa modificação, menos coisas ficam acumuladas para você fazer no final do mês. Itens emprestados ou alugados, tem hotéis que fazem esse controle e depende também do departamento de reservas, até porque quando você vai garantir para um cliente que ele vai ter aquela cama extra, aquele berço, algum item que você faz algum empréstimo no hotel, o departamento de reservas precisa ter o controle se realmente aquele item vai estar disponível para o check-in. Então, você precisa dividir esse controle também com o departamento de reservas. E, não menos importante também, às vezes você está num departamento de reservas que as pessoas fazem turnos diferentes, então os turnos precisam se conversar. Então, você precisa ter uma passagem de turno, lembretes, tarefas que não foram feitas naquele momento ou que estão em andamento e o próximo turno precisa continuar. Esses itens também precisam estar no checklist. Então, como eu falei para vocês que eu ia entrar um pouquinho no assunto de OTAs, claro, elas fazem parte totalmente do ambiente de reservas, de como você recebe essas reservas diariamente, e os gestores precisam sim deixar todos os funcionários de reservas a par de quais são esses canais em que o hotel está disponível para vendas. Então, primeiramente, claro, quais são os canais e como eles estão conectados, como que vêm essas reservas, até para a recepção saber quando não tiver ninguém no departamento e eles precisem tomar alguma ação com aquela confirmação de reserva, deixar sempre uma lista de usuários e senhas, então, mesmo que seja um acesso restrito, eles precisam saber como funciona, eles precisam entrar nesse ambiente de extranet para consultar alguma informação ou até mesmo numa emergência para fechar a disponibilidade num caso de overbooking. Os contatos principais desses canais online. Então, quando você fecha ali aquele contrato de parceria, você precisa ter à mão com quem você conversa num momento de emergência, numa dúvida que vá surgir, um número de telefone e um e-mail, sempre importante você ter essas informações. Como elas funcionam, então não deixe de dar pelo menos uns 5, 10 minutos de treinamento ali sobre uma OTA, quais categorias que estão disponíveis, como que funcionam, qual que é a frequência que você faz atualização de tarifas, ou se eles utilizam a tarifa e a disponibilidade de algum canal específico. Se você que é agente de reservas não tem essa informação, não tem quem te dê esse treinamento, entre em contato com a OTA, com certeza vai ter alguém que pode te dar esse treinamento, que vai te dar essa atenção e você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Cada hotel trabalha com uma porcentagem de comissão e markup. É interessante você ter essa informação também em reservas. E claro, como tudo depende de um pagamento para esse parceiro, você precisa saber qual o período de conciliação das reservas. Então, como você reporta um no-show, uma saída antecipada, tudo para realmente você pagar o valor que realmente corresponde àquelas reservas. Então, os e-mails de inserção de reservas. Eu lembro quando eu trabalhava em reservas que sempre, claro, a gente recebeu um volume muito grande, tanto de ligações quanto de e-mails. E a gente sempre, claro, precisava de alguém para ajudar, né? Até que a gente tivesse realmente o quadro completo, que a gente tivesse todas as pessoas treinadas trabalhando conosco. E sempre a gente tem alguém para ajudar, principalmente a recepção que mexe com o mesmo sistema, que sabe das particularidades, que entende bastante de reservas. Então, você precisa, além de organizar pelo seu dia a dia, estar organizado também para uma eventual necessidade de alguém se ausentar ou de você pedir ajuda para algum outro departamento. Segunda-feira, por exemplo, é um dia que a gente sabe que realmente, como não tem expediente no fim de semana, as coisas, né, sempre caem de paraquedas logo de manhã. Então, para você não entrar em pânico, tem aqui algumas dicas também de como você se organiza nessa questão de e-mails. Então, comece sempre pelas prioridades. O que você vai precisar para hoje e para amanhã, o que são reservas do dia e do dia seguinte, ou cancelamentos, ou contagem de no-shows, para você já fazer aquela prioridade antes de dar atenção para outras coisas. Para isso, faça a gestão do tempo. Então, o que você vai fazer mais rápido, faça primeiro, porque você já elimina e você ganha tempo para depois você passar um pouco mais de tempo em algo que precisa de mais a sua atenção.
Como eu costumava me organizar com os e-mails na caixa, né? Então eu classificava, normalmente por cores, por datas, por temas, se eu sabia que era uma reserva, por exemplo, para um período específico, se eu sabia que eram reservas mais para frente, se eu sabia que era uma resposta que o e-mail foi e voltou várias vezes e ainda não resolveu e eu preciso de uma resposta imediata. Então, sempre também que alguém chegava para me ajudar, eu sabia exatamente qual e-mail que a pessoa podia mexer. E para isso também eu organizava as pastas de e-mail. Não tinha nada mais desesperador do que eu ter uma caixa de entrada com 1 milhão de e-mails. 1 milhão de e-mails. Eu não sabia o que já estava respondido, o que não estava. Então, claro, você respondeu, já não tem mais o que fazer. Guarde numa caixa de e-mails com o nome para também facilitar quando você precisar buscar aquele arquivo de volta. E se tudo ainda estiver um caos, peça ajuda. Então, peça para alguém que já se organiza dessa forma, envie e-mail para alguma outra pessoa te ajudar, mas o importante é que você faça o departamento rodar. Isso é muito importante e também mostra para o cliente que está aguardando um retorno que você se importa com a situação dele. Eu sei que algumas vezes é possível colocar um e-mail de ausência ou um e-mail de resposta de que seu e-mail vai ser respondido até o dia seguinte, mas o mais importante que isso é você cumprir esse prazo. Então, peça ajuda se você não consegue fazer sozinho. E você gostou do vídeo? Então não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos hoteleiros e reserveiros e de se inscrever no canal para as próximas dicas. Escreve para mim, deixa nos comentários, me escreve um e-mail que com certeza eu vou utilizar essas dicas também para produzir os próximos vídeos. Até logo! Obrigada!